Meu tio-avô Joaquim morreu em uma terça-feira chuvosa de março, sozinho, na mesma casa onde havia nascido 87 anos antes. Ninguém da família mantinha contato com ele há décadas. Diziam que era excêntrico, antissocial, possivelmente louco. Minha mãe costumava contar que quando criança foi visitá-lo uma única vez e nunca mais quis voltar. Quando eu perguntava o motivo, ela mudava de assunto. Eu era o único parente vivo disposto a resolver a burocracia do inventário. Talvez por curiosidade mórbida, talvez porque minha vida na capital havia se tornado um vazio de apartamento alugado e relacionamentos fracassados. A perspectiva de herdar uma propriedade rural, mesmo que decadente, parecia um recomeço. A casa ficava no interior do Paraná, no final de uma estrada de terra que serpenteava por 5 quilômetros após o asfalto acabar. O advogado que cuidava do espólio me entregou as chaves em um envelope pardo, junto com um aviso estranho. O Sr. Joaquim deixou instruções específicas, disse ele. Estão nesta carta. Ele insistiu que fosse lida antes de entrar na propriedade. Guardei a carta no bolso e dirigi por 4 horas até chegar ao vilarejo mais próximo. Parei em um posto de gasolina para perguntar direções. O frentista, um homem de uns 60 anos, me olhou de um jeito estranho quando mencionei o nome do meu tio-avô. A casa do velho Joaquim. Ele cuspiu no chão. Meus pêsames. Ele não parecia estar oferecendo condolências pela morte. Siga reto até a ponte de madeira, vire à esquerda e continue até a estrada acabar. Mas se quer um conselho, venda essa terra sem nunca pisar lá. Encontrei a casa quando o sol começava a se pôr. Era maior do que eu esperava. 2 andares de madeira escura, janelas como olhos vazios, um alpendre que circundava toda a estrutura. O mato havia tomado conta do jardim, e uma árvore enorme dominava o terreno à esquerda, seus galhos se estendendo sobre o telhado como dedos artríticos. Só então me lembrei da carta. Sentei no capô do carro e abri o envelope. A caligrafia era trêmula, mas legível. Para quem herdar esta propriedade, se você está lendo isso, significa que finalmente morri. Levei 87 anos, mas sempre soube que este dia chegaria, e com ele, o repasse de um fardo que carrego desde os meus 23 anos. Há regras para viver nesta casa, não são sugestões, não são superstições de um velho caduco. São a diferença entre você ver o amanhecer ou se tornar mais um nome que este lugar consome. Primeira regra: nunca abra a porta do porão depois das 6 da tarde. A porta fica na cozinha, atrás da despensa. Existe um cadeado. A chave está no 3º pote de vidro acima do fogão. Destrua essa chave. Segunda regra: se você ouvir batidas vindo de dentro das paredes, não responda. Não importa se parecerem um código ou a voz de alguém que você ama. Não responda. Terceira regra: o quarto no final do corredor do 2º andar deve permanecer trancado. Eu mesmo soldei a fechadura há 40 anos. Se encontrar essa porta aberta, saia da casa imediatamente. Quarta regra: ela se move quando você não está olhando. Se perceber que algo mudou de lugar, finja que não notou. Não demonstre medo. Quinta regra: às 3h33 da madrugada, apague todas as luzes e fique em absoluto silêncio até às 4 horas. Não olhe pela janela. Não atenda se baterem na porta. Há mais coisas que eu deveria explicar, mas me falta tempo e coragem. Apenas saiba que cometi um erro terrível quando jovem, e esta casa é o preço que paguei. Agora, o preço é seu. Que Deus tenha misericórdia de nós dois. Joaquim. Li a carta 3 vezes. Depois ri. Um riso nervoso, incrédulo. Meu tio-avô claramente havia perdido a sanidade em algum ponto de sua vida isolada. Guardei a carta no bolso e entrei na casa. O interior cheirava a mofo e tempo parado. Móveis cobertos por lençóis brancos. Poeira dançando nos últimos raios de sol. Na cozinha, encontrei a despensa que a carta mencionava. E atrás dela, uma porta de madeira pesada com um cadeado enferrujado. O porão. Olhei para o relógio. 7h15 da noite. Por um momento senti vontade de testar aquela regra absurda, mas algo me deteve. Subi para o 2º andar. Um corredor longo com 4 portas. As 3 primeiras davam para quartos comuns. A 4ª porta, no final do corredor, estava trancada.
A fechadura parecia ter sido soldada, exatamente como a carta descrevia. Escolhi o maior dos quartos para dormir e adormeci mais rápido do que esperava. Acordei às 3h27 da madrugada. Não sei o que me despertou. O silêncio naquela casa era diferente, pesado, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Então eu ouvi toque, toque, toque. Batidas vindas de dentro da parede ao lado da minha cama. 3 batidas espaçadas, rítmicas, quase gentis. Fiquei imóvel. As batidas pararam. O silêncio voltou, ainda mais denso. Olhei para o celular. 3h31. As batidas recomeçaram, mais insistentes. Um padrão diferente. Parecia um código, uma mensagem. Minha mão se moveu involuntariamente em direção à parede. Alguma parte primitiva do meu cérebro queria responder. 3h33. As batidas cessaram abruptamente. E então a escuridão ficou mais escura. A luz fraca que entrava pela janela simplesmente sumiu, como se algo estivesse bloqueando a lua. Ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, aproximando-se. Pararam diante da minha porta. Fechei os olhos com força e cobri a cabeça com o lençol. Os segundos se arrastaram como horas. Às 4h em ponto, os passos se afastaram. A luz da lua voltou. Não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, convenci-me de que tudo havia sido um pesadelo. Foi no escritório que encontrei os diários. Dezenas deles. O mais antigo datava de 1959. Joaquim havia herdado a casa de seu próprio pai. Era um homem cético, formado em engenharia. As primeiras semanas foram normais. Então encontrou o porão, não a porta na cozinha. Outra entrada escondida sob a árvore retorcida, uma escotilha de pedra, e abaixo dela, uma escadaria que descia muito mais fundo do que qualquer porão deveria ir. Joaquim desceu. O que ele encontrou não estava totalmente descrito. As palavras eram fragmentadas, algumas páginas arrancadas, mas algumas frases saltavam aos olhos. Ela estava esperando. Há quanto tempo estava esperando? Não é humana. Nunca foi. Cometi um erro. Respondi quando ela chamou. Agora ela sabe meu nome. O pacto está selado. Enquanto eu viver aqui, ela permanecerá contida. Ela se alimenta de atenção, escreveu ele em 1982. Cada olhar, cada palavra dirigida a ela, cada reconhecimento de sua existência a torna mais forte. Por isso as regras. Por isso o silêncio. Se ela se tornar forte o suficiente, não precisará mais de mim para sair. Passei o dia lendo. Quando ergui os olhos, o sol já havia se posto. 8h47 da noite. Foi quando percebi. O quadro na parede estava em uma posição diferente. Eu tinha certeza de que estava reto pela manhã. Agora, estava inclinado para a esquerda, mas eu já tinha notado. Minha respiração acelerou, meus olhos se arregalaram. O ar no escritório ficou mais frio. Forcei-me a relaxar. Desviei o olhar do quadro. Voltei a ler como se nada tivesse acontecido. A temperatura voltou ao normal. A sensação de ser observado diminuiu. Eu havia aprendido algo importante. Ela era real. E eu estava preso naquela casa até o amanhecer. Às 10h, tranquei-me no quarto. Às 11h, ouvi rangidos no andar de baixo. À meia-noite, as batidas começaram em várias paredes. À 1h, algo se arrastava pelo corredor. Quando parou diante da minha porta, pude ouvir uma respiração, não humana. Algo molhado, como pulmões cheios de líquido. A maçaneta girou lentamente. Às 2h, ouvi choro de criança vindo de dentro das paredes, desesperado. Tudo em mim queria ajudar. Não me movi. Às 3h33 vi. Pela fresta sob a porta, uma luz pálida se moveu no corredor. Acompanhando a luz, uma sombra. Alongada demais, articulada em lugares errados, com extremidades que se multiplicavam. E então, uma voz. Um sussurro que parecia vir de todos os lugares. Ela disse meu nome. Não o nome que uso no dia a dia. Meu nome completo, incluindo o nome do meio que nunca conto a ninguém. Não respondi. Apertei os olhos, mordi a língua. Às 4h, a luz desapareceu. Eu havia sobrevivido. Assim que o sol nasceu,
Joguei minhas coisas no carro e fugi. No posto de gasolina, o frentista me olhou. Vai vender a terra? Vou queimar aquela casa. Ele balançou a cabeça. Outros tentaram. A casa não queima. Ela é a tampa. Entende? Se a tampa for embora, o que está dentro sai. Voltei para a capital. Tentei vender a propriedade. Ninguém comprou. Tentei doar. Recusaram. A casa era minha. E eu era dela. Estou escrevendo isso do meu apartamento. São 2h45 da madrugada. Há 3 semanas comecei a ouvir batidas, não na casa. Aqui. Há 2 semanas meus objetos estão mudando de lugar. Há 1 semana vi a sombra no reflexo da janela. Ela me seguiu. Talvez a casa fosse apenas onde meu tio-avô conseguiu contê-la. Talvez o verdadeiro recipiente seja a pessoa que reconhece sua existência. E eu reconheci. Amanhã volto para a casa. Não tenho escolha. Vou estudar os diários. Vou aprender as regras. Vou mantê-la contida por mais algumas décadas. E quando meu tempo acabar, vou deixar uma carta para o próximo herdeiro. Afinal, algumas prisões precisam de um carcereiro. E alguns carcereiros não têm permissão para renunciar.